do fundo imobiliário BTHF11 da BTG Pactual, fundo base 10 com uma liquidez média diária bem interessante, uma valorização positiva aí de quase 39%, tá? É um fundo imobiliário aí de cotação de 8,87, tá? Isso aqui é um fundo de papel, tá? Custando 8,87 e um dividend yield aí na casa de 12,66. Os fundos de papel normalmente têm um dividend yield um tanto maior por ser mais arriscado, tá? Então tem que levar sempre em consideração o motivo do fundo estar pagando dividend yield maior, tá? Tá um fundo descontado, tá? Um desconto de 0,88 e a liquidez média diária de 4, quase 5 milhões, tá? Então é um fundo que você consegue comprar com facilidade e também vender. Só que quando se trata de fundos de papel, eu gosto de fundos específicos, tá? São fundos, apesar de ser base 10, mas que tenham uma quantidade de cotistas bem interessante. E fundos também bem mais conhecidos, como o BTCI 11 e o fundo MXRF 11, tá? Eu priorizo esses fundos porque são fundos mais conhecidos, tá, família? Mas não dizendo que esse fundo aqui é ruim, tá? Dá pra ver que é um fundo bem interessante, tem se valorizado aí, ó. Saiu da casa aí de 6, desceu um pouquinho aqui para 5 e depois disso foi só subindo, tá? Tá com 50% aí de valorização. Então é um fundo que teoricamente é muito bom, tá, família? Eu não tenho na minha carteira, mas se você tem na sua carteira, deixa aqui nos comentários aí se o fundo é bom e se vale a pena, tá, família? Descendo mais aqui, vamos ver aqui, ó, que é um segmento papel, tá? Segmento híbrido, tipo fundo de papel. Não tem vacância por ser de papel, tá? Tem o valor patrimonial por cota de 2 bi. É um fundo grande, porém o MXRF11 é bem maior. E tem o valor patrimonial por cota de R$10. Aqui fica interessante, família, porque o fundo está custando R$8, tá? E teoricamente teria uma upside de bem interessante para você comprar. Você poderia ganhar tanto nos dividendos quanto na valorização, tá, família? Na valorização de cota. E o seu último rendimento foi de 11 centavos. Mas olha o que é interessante, o fundo pagava em torno de 9 centavos por cota. E do nada o fundo pagou aí 11 centavos. O que aconteceu com o fundo imobiliário para ele pagar 11 centavos aí por cota? Interessante, né? Então, vamos fazer uma análise do relatório gerencial do fundo e entender o motivo disto aqui ter acontecido. Por isso, você não pode comprar ativos sem antes fazer um estudo prévio, tá, família? Descendo aqui, vou mostrar para vocês o que eu estou falando, tá? A respeito do último dividendo, ó. O fundo pagava dividendo aí bem interessante, ó. Chegou aqui 10, aí seguiu 9, 9, 9, 9, 9, 9 e do nada pode dar para ver que o fundo não saiu para 10 centavos de novo. O fundo saiu direto para 11 centavos, tá? Então, ponto de atenção aqui para você entender o que aconteceu. E nos últimos 12 meses, o fundo pagou um total de R$1,11, tá? Então, foi bem interessante aqui, família, ó. Dia 15 de 1 de 2026, o fundo vai pagar praticamente aí 11 centavos, tá? Que aqui não pega quebrado, 11 centavos. Aqui, ó. 11 centavos aí por cota. Então, vamos ver o relatório gerencial desse fundo e o que levou esse fundo a pagar 11 centavos, tá? Então, deixa o likezão, se inscreve no canal e vamos que vamos, família. Inicial, conferir os principais pontos. Como o BTHF11 ele é um fundo multiestratégia, então atualmente ele investe de várias maneiras, mais adiante eu vou mostrar quais são. Porém, aqui podemos notar alguns pontos interessantes, primeiramente referente ao seu resultado durante o mês de novembro. Então a gestão menciona o seguinte, que no mês o BTHF11 apresentou um resultado de 9 centavos,3 por cota, sem efeitos não recorrentes relevantes, e a distribuição foi mantida no valor de 9 centavos,2 por cota. A gestão menciona que seguimos conservadores com a distribuição, aguardando uma melhor definição do cenário do próximo ano para uma possível revisão do índice de distribuição. Referente às movimentações que ocorreram no fundo, a gestão menciona o seguinte, que o principal destaque, no entanto, foi a venda do CRI do Açaí, operação que resultou na geração aproximada de 30 milhões em caixa, além de um resultado de cerca de 1 milhão para o fundo. Ao longo do mês, realizamos ajustes pontuais no portfólio, com aumento das exposições em IRIM 11 e GARIM 11, movimentos financiados em parte pela redução da posição em BTCI 11, a qual
desinvestimos com lucro. Então foram essas as principais movimentações que ocorreram no fundo durante o último mês de novembro. Se descermos um pouquinho aqui, podemos notar o seu demonstrativo de resultado financeiro. Então durante o mês de novembro, o fundo teve uma receita total de R$ 20.768.000, que foi a soma da sua receita de CRIs, sua receita de fundos imobiliários, sua receita dos ativos reais e sua receita da renda fixa, além de receita não recorrente referente a operações CRIs, que foi a venda daquele CRI do açaí, que trouxe um lucro de aproximadamente R$ 1 milhão para o fundo. Então, a sua receita total bruta foi de R$ 20,7 milhões. E se descermos aqui, podemos notar que suas despesas somou o valor de R$ 1.562.000. Se manteve estável, no mesmo patamar. Então, o fundo ele não tem elevado a sua despesa financeira. Então, pegando o seu resultado bruto e diminuindo pelas suas despesas, o fundo ele ficou com um resultado líquido de R$ 19.205.000, o que equivale a 9 centavos por cada cota. E o valor que ele distribuiu em dividendos foi de R$ 18,9 milhões, o que equivale a 9 centavos por cada cota. Então, o fundo ele acabou gerando uma receita um pouco maior do que o valor que ele distribuiu para os seus cotistas. Já aqui podemos notar como é que está distribuído o seu patrimônio atual. Não houve muitas alterações, a não ser o aumento da sua exposição ao fundo imobiliário IRI e ao GARI 11. Então, atualmente, o fundo ele investe aqui em CRIs, onde ele tem 35 ativos CRIs, com patrimônio investido de R$ 344 milhões, e ele tem ativos indexados ao índice CDI com uma taxa média de 3,6% e ativos CRIs indexados ao índice IPCA com uma taxa média de 10,6%, que são boas taxas. Agora, seu principal investimento está aqui em fundos imobiliários e ações, que ele tem 49 ativos, com patrimônio investido de 1,2 bilhão de reais, que lhe trazem aqui um dividend yield anualizado de 12,37%. E por último, ele tem 2 ativos reais, que são 2 imóveis, uma participação em um edifício e o outro uma participação no Shopping Pátio Maceió. Ele tem investido nesses 2 ativos R$ 291 milhões, que soma-se uma área bruta locável um pouco superior a 30 mil metros quadrados. Aí se descermos aqui, podemos notar como é que está dividido de uma maneira mais detalhada. Então, 31,7% do seu patrimônio está investido em FIIs de tijolo, 24,2% em FIIs de papel, CRIs corresponde a 16% do seu patrimônio atual, em caixa ele tem 3,7%, tem um caixa até elevado para fazer futuros investimentos, ativos reais 13,6% e ações 0,8%. Então é dessa maneira que está distribuído. Como eu havia mencionado, os seus 2 indexadores, o índice CDI e o índice IPCA, ele usa de uma maneira muito bem balanceada, quase meio a meio. CDI 44% dos seus CRIs e índice IPCA indexado a 53% dos seus ativos CRIs. Além disso, podemos notar o segmento, o setor de atuação dos devedores atuais dos seus CRIs e também referente ao segmento dos fundos imobiliários, se destacando aqui ativos de papel, corporativo, shopping, hotel, logística e residencial. E um dos principais pontos do BTHF11 que realmente é necessário se elogiar é que o fundo é muito diversificado. Ele não tem atualmente concentrações nenhumas referente aos seus CRIs, que notamos que sua maior exposição em CRIs é nesse primeiro ativo aqui, CRI Logístico, onde ele tem um PL de 1,9%. Todo o restante é inferior a essa porcentagem. E mesmo que ele tenha aqui mais de um CRI ao mesmo devedor, como é o caso dessa daqui, da Patriane, onde ele tem 2 ativos, mesmo assim é uma porcentagem muito pequena. Esse outro CRI aqui da RZK, ele tem também 3 ativos, mesmo assim é uma exposição muito pequena. Então é um fundo muito diversificado e isso é elogiável. Tanto referente aos seus CRIs estruturais, que são esses daqui que eu acabei de mostrar, como também referente aos seus CRIs táticos, que está um pouco mais embaixo. Ele também é muito diversificado. Descendo aqui, notamos os seus fundos imobiliários, então ele faz uma separação entre fundos imobiliários de tijolo, aqui vocês podem notar as maiores posições que ele tem, e um pouco mais embaixo ele menciona os fundos imobiliários de papel, destacando também quais são os ativos que ele tem. Notamos que, atualmente, ele está com uma concentração muito relevante, com uma concentração aqui no fundo de papel IRI 11. Aumentou sua posição, agora está superior a 11%. É um ponto a se prestar atenção, já que o IRI 11 ele é um fundo de papel um pouco mais arriscado. Já referente aos fundos imobiliários de tijolo, atualmente não tem nenhuma concentração relevante.
E outro ponto a se prestar atenção é que ele tem alguns fundos imobiliários que são da própria gestão, feito também pelo BTG Pactual. É o caso desse primeiro fundo aqui, ó, de hotéis, que é do BTG Pactual, gerido por ele. Tem esse outro fundo de shopping também, gerido pelo BTG Pactual. Um pouco mais embaixo também tem outro ativo aqui de tijolo, também gerido pelo BTG. E aqui em fundos imobiliários de papel notamos dois ativos, que são esses daqui, o BTCI11 e esse outro fundo imobiliário, o BTYU11. Já referente a ações, ele tem aqui da construtora Trina, porém uma exposição muito pequena, R$16 mil investidos. E um pouco mais embaixo ele mostra os seus ativos reais. Como eu havia mencionado, ele tem uma exposição nesse edifício, no Tower Torre B, onde ele detém aqui 37% desse ativo. E também tem exposição no Pátio Maceió, onde ele tem uma posição atualmente, deixa eu conferir aqui, de 27% do Shopping Maceió. É a exposição atual do BTHF11. Então, pessoal, é um fundo realmente interessante, é um fundo que vale a pena aí você tirar um tempinho para poder analisar. Como eu mostrei no seu demonstrativo financeiro, vem se desempenhando bem. Tem alguns meses que acaba gerando uma receita um pouco menor do que outros, mas isso acontece especialmente por ele investir em cotas de outros FIIs e também em CRIs, em ativos CRIs. Então isso acaba afetando, vez por outra, a receita do fundo. Mesmo